Da voz de Deus? Abra sua Bíblia em Números capítulo 13, verso 26. Você que está online vai ouvir a palavra de Deus também. Que o Senhor pegue você onde você estiver. Números 13, 26. A Sagrada Escritura diz assim: eles retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra. Deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual tu nos enviaste, onde fluem leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Contudo, o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos anaquins. Anaquins são gigantes. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Calebe fez calar o povo. Mandou todo mundo calar a boca diante de Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado e disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que vivem nela. Todos os que vimos são de grande estatura. Curve a sua cabeça. Deixa eu continuar, desculpa. Robert, levanta a cabeça. Vimos também nefilins, isto é, anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles. Agora sim, Pai, fala conosco nesta manhã. Tu és bom, tua graça está aqui. Nós temos já um final de mês, abril já está às portas. Esse ano é um ano estranho, é um ano complexo, é um ano que precisamos muito de clareza. Então, Senhor, nós nos desarmamos agora. Não há nenhum outro compromisso mais importante do que esse. Não há nenhum outro objetivo mais importante do que esse. Com muita humildade paramos para te ouvir e fala conosco. Em nome de Jesus oramos, diga graças a Deus. Eu tenho uma certeza na minha alma que Deus nunca mentiu para mim. Nunca. Eu acredito na voz de Deus. Essa é uma decisão que eu tomo todos os dias da minha vida, de ler a Bíblia e crer no que ela diz. Não duvidar, crer. Não questionar, crer. Se Ele promete, existe. O tempo vai mostrar quando, mas existe. Isso é uma certeza. Se Deus disse que é real, pode acreditar, é real. As mudanças que Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele falou, Ele está em pé. A verdade é que o problema para nós nunca foi o que Deus nos prometeu, mas é o mais que você coloca depois do que Deus te prometeu. Então Deus te promete um filho, e depois da promessa você coloca um mais. Deus te promete uma empresa, e depois de prometer uma empresa você coloca um mais. Deus te promete um ministério, e depois da promessa você coloca um mais. Não tem que ter mais. Depois de uma promessa tem que ter um ponto final, e não mais, porque o mais ele abre um precedente para você reinterpretar o que Deus te prometeu. Nunca coloque um mais. O mais é o seu medo, a sua ansiedade tentando ajudar algo que não precisa de ajuda. Deus não precisa da sua ajuda. O livro de Números, ele é um livro de organização. Você tem que entender que o povo hebreu andou 40 anos no deserto, e agora eles estão muito próximos a entrar numa terra que Deus prometeu. Então o livro de Números não chama Números por acaso, porque a ideia é realmente uma contagem. É um livro que vai contar ao povo
é um livro que vai alinhar um povo e vai trazer posicionamento para esse povo na ocupação da terra que Deus lhes prometeu. Por isso, número. Porque Deus não vai entregar um território para um povo desorganizado. Leva isso para a sua vida. Se você quer uma promoção, organize-se no nível que você está. Nunca haverá um elevar de Deus partindo de uma bagunça. Nunca vai elevar uma renda quando você tem uma renda bagunçada. Muito pelo contrário, mais dinheiro para quem não tem organização é uma lástima. Mais dinheiro para quem não tem uma mentalidade de educação financeira é se enforcar mais ainda. Então o livro de Números trabalha numa organização. É como se Deus falasse: olha, eu vou promover vocês, mas vocês têm que se organizar, colocar as coisas em ordem. Antes de vocês conquistarem, vamos nos organizar. Leva isso para a sua vida. Pare de chorar pelo que não tem. Tire essa semana para colocar a casa em ordem. Não naquilo que você não pode, mas naquilo que você pode. Cheiro, organização, limpeza, vestuário, linguajar, horário, rotina. Pare de dizer que quando tiver vai se organizar. Nunca vai ter. Então o livro de Números é para isso. Porque antes de levar você para frente, ele prepara você para se sustentar em pé diante do que vai vir. É isso que está acontecendo aqui. Agora no capítulo 13, Deus diz para Moisés mandar espias para uma terra que Deus prometeu. 12 homens nobres que fossem olhar a terra que já eles vão morar nela. Agora a pergunta é: para que mandar espias? Será que existe alguma dúvida de Deus de que a terra que Ele prometeu realmente vai ser possível conquistar? Não há nenhuma dúvida em Deus. Deus está mandando os espias para gerar uma estratégia, para adquirir o que Deus já prometeu. Não há dúvida. Eles vão observar. E Deus deixa claro as instruções. Moisés manda os 12 espias analisarem 3 coisas. Primeiro, a terra. Veja se a terra é boa. Veja se não é como eu prometi para vocês, uma terra que mana leite e mel. Vocês vão encontrar tâmaras, que é da onde vem o mel. Vocês vão encontrar leite, as cabras. Israel é tomado de cabra. Quando você vai, principalmente para a região do deserto, você vê muitas cabras. Cabra é um alimento rico de leite, carne. É a terra que mana leite e mel. Vejam a terra, vejam o povo. Por que povo? Como é que pode uma promessa que Deus me fez, tem gente morando nela? Ah, meu irmão, o que é valioso está ocupado. O que é valioso não fica dando sopa não. O que é valioso está lá, está ocupado. Tem gigante, tem gente ruim, tem gente poderosa. E vejam a estrutura da cidade. Vejam a estrutura da geografia. Vão lá, anotem tudo e tragam. Não é para trazer para dizer se Deus vai cumprir ou não. Deus não prometeu, a terra é sua. É só para a gente entender uma estratégia de como entrar. E aí eles vão. O próprio Jesus fala sobre estratégia quando ele conta a parábola daquele que vai construir uma torre. E Jesus fala que antes de você começar a construir uma torre, você deve calcular o custo dela. Porque uma torre inacabada desvaloriza a propriedade, mas uma torre que se conclui, valoriza. Então, enviar os espias era para identificar a terra da promessa e um raio-x do que tinha lá. Porque a fé, ela não ignora a realidade. A fé não é esse negócio de conto de fadas, pessoal. Esse é o problema dos crentes. Algumas vezes a gente é muito ignorante e ingênuo demais. A gente vive uma fé tão, posso falar, tão superficial, tão idiota, que parece que a gente não vive no planeta Terra mais. Os crentes parecem que estão andando nas nuvens. É como se a fé negasse a realidade. Como se a fé não me apresentasse batalhas, como se eu não tivesse que ter coragem para enfrentar desgosto, dor. Sim, a terra Deus prometeu, mas está ocupadíssima por gente da pior espécie. E ainda assim Deus prometeu. E ainda assim Deus vai cumprir. E ainda assim Deus falou e vai cumprir. Você está esperando facilidade ou você está esperando cumprimento de promessa? Você está esperando melzinho na colher, ou você está querendo viver o que Deus te prometeu? Porque tem gente que parece estar mais preocupado em ficar chocado com o que está vendo do que em lembrar do que Deus disse. Está na hora de você sair do ataque de pânico e voltar a lembrar daquele que prometeu a você. Quem é o Deus que prometeu a você?
Eles vão lá, vêm à terra, e eles voltam, trazendo duas coisas. Primeiro, eles trazem frutos e o relatório. Eles chegam, eles trazem as uvas. As uvas eram tão grandes que tinham que se carregar nos ombros. Era a prova que Deus estava falando a verdade. A terra é boa, tinha fruto, era uma terra maravilhosa. Só que junto com o fruto havia um relatório. E qual é o relatório? É o que eles viram. Deus sempre vai te dar uma evidência. Está ali a evidência. A terra é boa, a terra existe, Deus não mentiu, está ali. Tem dificuldades, tem batalhas, tem coisas, mas Deus prometeu, está ali. Eles carregam fruto. Há uma prova do que Deus disse, há uma prova do que Deus falou. Mas eles, junto com o fruto, eles carregam uma interpretação pessoal. E aqui mora o problema. Quando Deus te mostra que está com você, e você quer interpretar pessoalmente a sua leitura do que está vendo. O problema não é o que você viu, o problema é o que você concluiu. Então eles viram frutos, eles viram a terra que Deus prometeu, eles viram ocupantes da terra, jebuseus, anaquins, eles viram gigantes, e agora eles vão fazer o laudo do relatório. Deus não pediu um laudo de relatório, Deus só pediu o relatório. Deus só falou: me conta o que tem lá. E nós vamos juntos aqui criar um processo para vocês tomarem posse. Eu não pedi para vocês formarem uma opinião, não. Tudo que Deus falou é: vão lá e vejam. Deus mente? Deus mente? Deus não mente. Mas quando você coloca um mais no que vê, quando você coloca um mais no que vê, e esse mais é o lugar onde as promessas morrem. Esse mas é o lugar onde os sonhos se destroem. É onde a sua vida apaga. Quando você olha para o que Deus te prometeu, e aí você começa a dizer: mas deixa eu ver a minha leitura aqui. Na minha opinião, pela minha maneira de ver, pela minha experiência de vida. Mas não tem como. Está muito difícil, está muito caro, está muito tarde, não vai dar tempo. E aí você começa a fazer algo que Deus não te pediu para fazer: interpretar o que você viu. Mas é o lugar onde muita promessa morre. E eu me pergunto: quantos estão aqui mortinhos de promessa, porque colocaram mais depois do que Deus só mandou você olhar? Quando Deus mandar você ir orar por alguém no hospital, ore. Não sai lá dizendo: ah, eu orei hoje, mas eu acho que fulano não passa de hoje. Meu irmão, fecha a boca, faz tua oração e fica quietinho, que eu já vi gente enterrando muita gente, e hoje o homem está jogando bola. Eu já vi gente, tem uns aí que adoram dar uma enterrada, né, nas pessoas. Ixi, eu acho que não passa de hoje. E esse não passa de hoje já fez 10 anos. Rapaz, é capaz de ser primeiro que ele. Cuidado quando tu quer enterrar alguém. É difícil, tem gigante, não dá. E aqui é o ponto: eles não estão mentindo. Eles não estão, é difícil mesmo. Tem gigante na terra que Deus prometeu? Eles moram lá, eles vivem lá? Sim, tem gigante. Humanamente falando, dá? Não, não dá. Eles não estão mentindo. Só que a Bíblia chama esse relatório deles de relatório maligno, porque é um relatório que não ajuda nada, não fortalece nada. Por quê? Porque Deus não está alinhado com aquilo que você vê, Ele está alinhado com o que Ele te falou. E você vai ter que fazer uma escolha nesta manhã: parar de interpretar o que está vendo. Veja, leve a Deus o que você está vendo, e deixe que a conclusão venha do céu e não da sua cabeça. Veja que a conclusão venha do Senhor e não de você. Você não pode dizer o que vai acontecer. Você não pode dizer como a situação vai se desdobrar. Você não pode dizer que na sua opinião já era, está tarde, é difícil, eu vou desistir, porque senão você vai abrir mão de uma promessa linda que Deus está prestes a realizar. Tudo porque você está dando um laudo de um relatório que Deus não pediu. Ei, Lírio, eu estou pregando para alguém aqui. Deus está dizendo: existem fatos, existe a verdade. Se você pega um leão, e eu já vi uma foto, não sei se você viu na internet, uma leoa carregando um filhote na boca. Dependendo do ângulo que você vê, dá a impressão de que ela está devorando o filhotinho.
mas aquilo é um fato. A leoa está com o filhote na boca, mas a verdade é que ela está protegendo o seu filhote. Muitas vezes você pode olhar para alguém chorando, é um fato, a pessoa está chorando, mas a verdade pode ser que seja um choro de alegria, não tristeza. Pode ser que seja um choro de euforia, mas você está deduzindo pelo que viu chorando, a pessoa está mal. E muitas vezes nem todo choro é um choro de tristeza. Você tem que entender que fato é o que você vê, mas nem todo fato carrega uma verdade. E esse é o problema. Se você começar a dar verdades para os seus fatos, você vai gerar más. E más são matadores de promessa. Más vão destruir promessa. Você vai ter leituras e a sua cabeça vai começar a trazer ideias. Isso vai matar a sua fé. Não tem como, já era. E a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é o fato da minha vida, essa é a verdade. Olha, eu sinto muito pelos gigantes, eu sinto muito pelos jebuseus, eu sinto muito por aqueles que estão morando no lugar que Deus me prometeu. Mas se Deus é por mim, ninguém vai ser contra mim. Como eles vão sair de lá é um problema de Deus. Eu só sei de uma coisa: eu vou dormir nesta noite tendo uma certeza: o que Deus me prometeu vai acontecer. Pastor, tem gente sentada na minha cadeira. Se Deus me prometeu aquela cadeira vai ser minha. Pastor, tem gente morando naquela casa. Deus me prometeu aquela casa. Eu não sei o que vai acontecer, mas aquela casa vai ser sua. Deus não está pedindo para você criar um plano de como Ele vai cumprir o que te prometeu. Ele só está dizendo: não olhe para fatos e chame verdade aquilo que os seus olhos veem, porque a verdade é aquilo que te prometi. Então eu estou pregando para alguém aqui que enterrou coisas esses últimos dias, alguém que falou coisas bobagens esses últimos dias. Deus manda dizer: comece a abrir seus ouvidos espirituais, porque eu ainda não encerrei aquilo que prometi a você. Você não quebra por causa do cenário, você quebra quando você se submete a ele. É quando você já entra com a cabeça baixa, é quando você já entra abatido, é quando você já entra pequeno. Você não quebra porque tem gigante, você quebra porque você colocou na cabeça que ele é maior. E aqui tem um ponto mais perigoso desse texto. No último versículo que li, diz: parecíamos como gafanhotos. Parecíamos como gafanhotos. Uau, peraí. Então não foi o gigante que derrotou eles. Não é que tinha gente grande morando na terra, não. O que derrotou eles foi a forma como eles estavam se vendo. Porque não foi o gigante que falou que eles pareciam como gafanhotos. Quem está falando que parecem como gafanhotos são eles mesmos. Tem vezes que nem o diabo precisa dizer que você é pequeno. Você mesmo olha para si e diz: eu sou. E eles estão dizendo: nós nos parecemos gafanhotos. Nós nos vemos pequenos. Pequenos diante daquilo que Deus nos prometeu. Pequenos diante daquilo que o Senhor nos disse. Minha renda, meu dom, meu potencial, minha história. Nós nos vemos pequenos. Será que Deus mandaria você olhar para algo porque Ele quer te humilhar? A derrota deles começou dentro, não fora. Nós nos parecemos como gafanhotos. Um gigante olhando para eles. Mas o problema não era o tamanho do gigante. O problema era o tamanho que eu me vejo. Eu me vejo um gafanhoto. Eu me vejo incapaz. Porque se você se vê pequeno, você vai falar pequeno. Sua voz é pequena. Se você se vê pequeno, você vai pensar pequeno. Você vai escolher sempre o pequeno. Se você se vê pequeno, você decide pequeno. Você assina contrato pequeno. Você escolhe o pequeno, porque você se vê pequeno. Não é o gigante,
O gigante está com a boca fechada. Sou eu. Eu olhando para aquilo que está no lugar que Deus me prometeu. E eu dizendo, eu sou pequeno. Eu sou pequeno. Sou eu comigo. Eu não consigo. Eu não dou conta. E quem entra como gafanhoto em terra de gigante não sobrevive. Quem entra como gafanhoto em terra onde tem gente maior não suporta. Quem vive uma vida pequena na cabeça não aguenta. Mas onde foi que Deus disse para eles: vão até lá e interpretem o que vocês estão vendo diante da cabeça de vocês? Onde está um versículo na Bíblia que Deus disse para eles: vão lá e formem opinião? Deus disse: vão lá, só anotem o que tem, voltem para mim, que eu lhes direi o que fazer. Repita comigo: eu não sou o que eu vejo, eu sou o que Deus disse. Grita: eu não sou o que eu vejo, eu sou o que Deus disse. Então você vai entrar na sua casa hoje e você vai dizer: eu não sou o que eu estou vendo nessa casa hoje, eu sou o que Deus disse sobre a minha casa. Você vai entrar na tua empresa amanhã, você vai dizer na tua alma: eu não sou o que eu estou vendo hoje nessa empresa, essa empresa é o que Deus disse que ela é. Você não vai olhar para o teu marido hoje e dizer: o meu marido é o que eu estou vendo hoje, o meu marido será o que Deus disse que marido eu vou ter. Você precisa mudar a sua cabeça, porque não é o Enaquim que vai te destruir, não é o Jebuseu que vai acabar com você. É essa mentalidade de que você não pode. Eu não estou pregando triunfalismo, eu não estou pregando alguém dizendo: oh pastor, então eu sou importante. Eu estou dizendo: Deus não erra, e se Deus prometeu algo para você, é porque você tem habilidade suficiente para entrar naquilo que Ele prometeu para você. Você não pode duvidar. Repita comigo de novo: eu não sou o que eu vejo, eu sou o que Deus disse. E aí tem gente aqui que não está travada porque falta porta, porque falta promessa. Está travada porque não se vê dentro do lugar que Deus abriu. Eu já vi gente desistindo de processo seletivo porque pôs na cabeça que não vai passar. Pô, você não vai passar? Pelo menos tenta, entra lá, faz a prova. Eu já vi gente que prestou concurso público e só porque foi fazer um simulado, já pagou a inscrição, não quer mais. Eu não vou passar, eu sou burro. Eu não vou passar, eu não consigo. Eu já vi pessoas negando-se a entrar em lugares de honra, porque na cabeça delas ou na cabeça deles, eles não podem entrar naquele lugar, porque eles se veem como gafanhotos. É o que os hebreus estão falando. E não é o hebreu orelha seca não. São nobres, são príncipes. Gente travada, porque está travada por dentro. Irmão, se Deus abriu, se Deus confirmou, se Deus mostrou, você não pode mais olhar para dentro de você, você tem que olhar para o trono. Como é que pode, depois de tantas coisas que eu vivi com Deus, mar se abriu, maná caiu do céu, roupa não gastou, sandália não gastou, água saiu da rocha, agora eu estou prestes a viver a terra que eu tenho fruto na minha mão, tem uva, tem mel, é verdade, mas tem obstáculos, e agora eu não me vejo como alguém capaz de viver ali. Agora escuta aqui, você nunca vai entrar num ambiente onde você acha que não pertence a Ele. Você nunca vai entrar num ambiente que você acha que não pertence a Ele. Vou te falar, se você quer mudar de vida, vamos falar vida financeira, você nunca vai prosperar se você acha que você não pertence a essa prosperidade. Você nunca vai morar numa casa melhor se você acha que você não pertence a uma casa melhor. Você nunca vai ser um gerente, um supervisor, um diretor, um CEO, porque você não entra num ambiente que a sua cabeça diz: você não pertence a esse lugar. E é por isso que alguns não rompem, porque quando Deus está perto de te colocar no lugar que Ele prometeu, a sua cabeça diz: mas você é um gafanhoto, você é um gafanhoto, você é um gafanhoto. Isso é um demônio que vai cair por terra aqui nesta manhã. Isso é um demônio que vai sair da sua cabeça nesta manhã,
Porque Deus não perguntou sua opinião, Deus apenas disse: você crê em mim? Deus não perguntou sua opinião, Deus não perguntou, porque a minha opinião é uma porcaria, a minha opinião é misturada com pecado, é misturada com emoções. Deus apenas disse: vai lá e me traz o que tem lá, e o fato não é o que você viu, o fato é o que sai da minha boca. Mas lá tinha um Caleb. Fala comigo: Caleb! Quantos Calebs temos aqui? A Bíblia diz que eles trazem as uvas, trazem os frutos, e aí só que logo depois do fruto vem um relatório do capeta. Não dá, o povo começa a ficar com medo, e eles começam a reproduzir os medos. O medo vai tomando conta, porque coragem é um negócio difícil de contagiar, mas medo pega rapidinho. Só que a Bíblia diz que o Caleb, o texto diz: e Caleb fez calar o povo. Caleb fez calar o povo. Observe, Caleb não discutiu com o relatório do capeta. Os 10 que estão trazendo um relatório ruim, Caleb falou: vamos sentar aqui na mesa, vamos trocar uma ideia. Não, Caleb já falou: calem a boca. Existe uma diferença entre discutir e interromper. Discutir é falar e dar ao outro o direito de falar de novo. Interromper é dizer: você não fala mais aqui. Caleb não discutiu com eles, Caleb interrompeu eles. Caleb disse: calem-se. Calem-se. Tem voz que não é para você responder. Quando alguém começar a dizer para você que aquilo que Deus te prometeu não é para você, você não pode discutir com esta pessoa, você tem que calar esta pessoa. Quando houver uma voz dizendo que o que Deus prometeu para você não é para você, que é difícil, que não dá, você não pode sentar para conversar com esta pessoa. Você tem que fazer como o Caleb: calem a boca. Calem-se, porque a palavra diz que há poder na língua. Há poder. Aquela pessoa que está dizendo: não dá, a terra é difícil, a terra é complicada, tem gigante, se nós entrarmos nós vamos morrer, é difícil, nós somos como gafanhotos. Ela não está só desabafando, ela está liberando no mundo espiritual sentenças, ela está liberando decretos malignos, ela está irradiando o ambiente de coisa ruim. E Caleb está dizendo: eu não tenho paciência para ficar debatendo com essa voz do capeta. Cala a sua boca. E eu quero perguntar aqui: quantas vozes hoje se você vai parar de discutir para começar a mandar calar a boca? Interrompa. Tem voz que, se você permitir que fique ativada, vai matar a promessa. Não tem como ter fé num ambiente onde o relatório do maligno está o dia inteiro lado a lado. Acorda com o relatório, dorme com o relatório, você vai passear com o relatório, trabalha do lado do relatório. Manda calar a boca. Manda calar. A Bíblia diz em Números 14, 24 que Caleb tinha, porém, um espírito diferente. Você vai ter esse espírito. Caleb tinha um espírito diferente. Ele era diferente. Ele não era alguém igual. Você não é igual. Caleb tinha um espírito diferente. A Bíblia diz que ele tinha um espírito. O ambiente era o mesmo, mas o espírito de Caleb era um espírito diferente. Pode tirar o texto. Era um espírito diferente. Fala comigo: espírito diferente. Você precisa ter um espírito diferente. Tem coisa grande morando na terra que Deus prometeu. Tem gente dizendo que a terra que Deus prometeu não é para você. E está tudo bem, faz parte do jogo. Tem pessoas que zombam de você, dizendo que você não tem habilidade suficiente, não tem condição suficiente. E está tudo bem, mas você teve um encontro com Deus. Eu estou aqui para estimular o encontro que você teve com Deus. Você não pode abrir mão daquilo que Deus te prometeu. E sabe o que Caleb diz? Calem a boca, calem a boca. Subamos e possuamos. Certamente o Senhor nos entregará a terra. Subamos e conquistamos. Ele viu o mesmo cenário, ele viu a mesma terra, mas ele teve uma outra leitura, porque ele tinha um espírito diferente. Não é sobre a dureza da batalha, é sobre lembrar quem me prometeu. Quem me prometeu, porque não é o que você vê, é de onde você vê. Se eu vejo de um lugar de dor, a dor amplia. Mas se eu vejo de um lugar de glória, a glória se revela nos piores lugares. A esperança, a força, a fé. Você não pode se ver como um gafanhoto. Você não pode aceitar as marcas que vêm. E o que eu faço, pastor? Alinhe a sua visão à palavra. A palavra tem que ser o seu filtro. Não é sobre o que eu sinto, é a palavra. A Bíblia diz, o Salmo
lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É a palavra que me levanta para crer. Fala comigo, alinhar a minha visão à palavra. Você está olhando como quem hoje? Como quem você olha? Quais são os seus medos, suas dúvidas, suas dores? É a palavra. Não é os espias, não é o relatório do capeta, não é a você mesmo, é a palavra. Meu irmão, eu tenho tantos sonhos para a minha vida, e nenhum deles são pagáveis. Nenhum deles, não tenho a mínima noção de como vai acontecer, mas eu tenho uma certeza, vai acontecer. E sabe o que eu penso sempre? Eu falo, Deus, mais difícil foi chegar até aqui do que aquilo que o Senhor ainda vai fazer. E se chegar até aqui o Senhor me abençoou, mais adiante vai abençoar mais ainda. Eu tenho que olhar para a palavra, porque se eu olhar para um, para outro eu desanimo. Se eu olhar para o relatório do outro, eu vou ficar chorando no sofá. Se eu ficar ouvindo aquele ali, porque na hora de incentivar, ninguém tem força, mas na hora de dizer que é para parar, as pessoas, elas usam palavras tão bonitas, elas dramatizam, a terra tem inaquins, a terra tem gigante, mas ninguém consegue dizer, Deus está conosco, a força do nosso Deus é maior. Alinha sua visão à palavra, faça como Paulo diz em Romanos 12, e transforme a sua cabeça pela renovação do seu entendimento. E por favor, silencie as vozes erradas. Peça para Deus levar cativo todo o pensamento que te destrói. Fala, Deus, me ajuda a silenciar as vozes do inimigo. Bem-aventurado de Salmo 1, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta à roda dos escarnecedores. Se Deus me prometeu, eu vou viver, eu quero viver. Eu quero viver a cura da minha família, eu quero viver. E eu me pergunto, quantas doenças incuráveis podem ser curadas se nós só tivermos a coragem de pedir para Deus uma promessa. E se Ele prometeu, o médico vai ter que se virar para explicar como é que sumiu, porque o nosso Deus cura, o nosso Deus liberta, o nosso Deus opera milagres, meus irmãos. Deus não vai facilitar para você, porque Ele quer extrair glória dessa situação. Ele poderia deixar a terra rodeada por anjos, os anjos cercando, e quando os hebreus chegassem, estava tudo montado lá, um quiosque com suco de laranja e tudo certinho, uma esteira, uma piscina olímpica. Mas não, Deus falou, eu quero gerar um testemunho, eu vou mostrar para vocês que eu estou com vocês em todas as batalhas. Então Ele permitiu que os inimigos entrassem, Ele permitiu que os gigantes entrassem, mas não porque Ele quer torturar você, mas Ele quer mostrar que aquilo que nós conquistamos debaixo de batalha e oração gera testemunho. Há um testemunho para nascer sobre a sua vida. Então hoje, silencie as vozes erradas, feche os teus olhos, silencie quais são as vozes que estão falando com você 24 horas, silencie, não discuta com elas, não marca conversa, eu quero uma reunião porque eu vou tirar isso a limpo. Não, calem-se. Eu não quero ouvir aquilo que mata a promessa, eu não quero nem ouvir a opinião de quem não crê. Faça como Josué e Calebe, calem-se, nós vamos subir, nós vamos conquistar. Eu não tenho a mínima noção de como o gigante vai cair, eu não tenho a mínima noção de como vai ser, mas o Deus que me trouxe até aqui não me permite parar, não me permite parar, não me permite. Eu não sou gafanhoto. Ei, minha cabeça doente, minha cabeça traumatizada, cale a sua boca, porque eu não me movo por mentalidade humana, eu não sou da terra, eu sou do céu. Repita comigo, eu preciso me posicionar. Você sabe o que Josué fala para o povo? Seja forte e corajoso. Seja forte. Aprenda a ser corajoso, não frouxo, corajoso. Pare de ter pena de si mesmo. Pare de chorar e contemplar o próprio choro. Isso é coisa de criança. Pare de contemplar lágrimas de imaturidade. Pare de querer gastar tempo com coisa besta. Sua vida é curta. Há uma terra que Deus te prometeu. Se a sua expectativa de entrar na terra é diferente, o problema é seu. Deus te prometeu uma terra, não te prometeu facilidade. Deus te prometeu uma terra, não prometeu que estaria tudo livre, mas Ele prometeu uma terra e prometeu companhia. Vá, faça a sua parte, esforça-te, posicione-se. Fé sem obra é morta. Vá, bata na porta e a porta abre. Marca a reunião. Vá até o banco, vá até a clínica, cave poços, se mova. Vá, subamos, conquistamos. Nem sempre a maioria vai estar do nosso lado. Eram 2 contra 10. Foram 12 espias, eram 2 contra 10.
a maioria diz não e 2 diz vamos, você ficaria do lado de quem? Se você é aquele que costuma ouvir a maioria para não ficar mal na fita, então você seria um covarde, porque a maioria diz não dá para fazer. Você que gosta de viver na muvuca, você que gosta de jogar para a plateia, você seria aquele que colocaria o relatório do maligno debaixo dos braços e não entraria na terra. Pois eu não estou preocupado quantos acreditam em mim e quantos não acreditam. Eu estou preocupado em honrar aquele que me chamou. Eu estou preocupado em cumprir a vontade daquele que me chamou. Eu não estou preocupado se minha família vai fazer cara feia. Minha família um dia vai entender o porquê que estou servindo a Deus. Um dia meu chefe vai compreender. Eu não vou ficar dando explicações. Um dia meus vizinhos vão compreender. Eu só sei de uma coisa: eu não vou decepcionar aquele que um dia livrou-me da morte. Eu não vou parar de crer. Eu não vou. Rejeite toda a identidade errada. Você é geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. 10 tem um relatório, 2 tem a verdade. 10 tem fatos, 2 tem a vontade de Deus. Não são fatos que mudam a nossa vida, é a verdade de Deus que muda o nosso destino. Alinhe-se à vontade de Deus. 10 viram gigantes e recuaram, 2 viram a promessa e avançaram. É você que escolhe, é você que decide. Quem vê a si mesmo como gafanhoto nunca pisará em terra de gigante. Olhe para si mesmo hoje. Como você vê a si mesmo? Quem se vê como gafanhoto nunca pisará em terra de gigante, porque Deus não leva identidade pequena para território grande. Deus não leva gente pequena para território grande. Deus não faz morar em terra de promessa quem pensa pequeno, quem crê pequeno, quem adora pequeno, quem ora pequeno. Terra boa é para quem tem cabeça boa. Você tem que escolher de que lado você está. Você tem que escolher que vida você vai ter. Mas se você vê como Deus disse, entra com medo, entra com freada de caminhão na cueca, não tem problema não. Entra, porque se você vê como Deus disse, a terra é sua. Os inimigos que se virem, Deus não mente. Deus não mente. Deus não mente. Eu quero lembrar você que Deus não mente. Deus não mente. Deus não mente. Comece a lembrar agora tudo que Ele te prometeu. Deus não mente. Rasgue esse relatório do capeta. Deus não mente. Eu me alegro tanto em lembrar da fidelidade de Deus. Eu me alegro tanto em lembrar do cuidado de Deus. Eu me alegro tanto em lembrar das promessas. Deus não mente. Você pode se colocar em pé, por favor? Josué, Caleb diz: calem-se. Calem-se. Algumas vezes você vai ter que abrir a sua cabeça para Deus te contar algumas loucuras, algumas coisas que nem dá para você compartilhar com ninguém, porque se você falar para alguém, algumas pessoas vão dizer que você usou droga, fumou maconha. Mas todo gênio no começo foi chamado de louco. Todo homem de Deus no começo foi chamado de herege. O próprio Jesus foi chamado de falso profeta, de filho de Baal. Mas quando a gente tem um propósito, a gente não pode andar por relatórios do maligno. Você precisa reativar a sua comunhão com Deus para cumprir o que Ele te prometeu. As
pessoas têm inveja uma das outras, mas eu quero te falar uma coisa: Deus nunca vai ter inveja de você. Deus tem prazer com o seu sucesso, sabia? Deus fica feliz quando você progride. Ele ama você. Tem gente que não quer que você prospere, mas Deus ama você. Deus ama. E Ele diz: se você que é mal sabe dar coisas boas aos seus filhos, eu que sou bom, você acha que eu não sei dar coisas boas aos meus? Então eu quero que você feche os olhos, pense em você. Você precisa quebrar essa mentalidade de gafanhoto, porque quem pensa pequeno não conquista a terra de gigante. Você tem que quebrar o que você viu, falou com você. Você tem que pedir ao Espírito Santo agora, porque se você se vê como um gafanhoto, você vai fazer relatórios demoníacos de lugares que era para você entrar. E Deus pode mudar, Deus pode fazer. Você tem que ser um testemunho vivo. Então peça ao Espírito Santo agora para entrar na sua cabeça. Chama Ele, fala: Deus, por favor, me ajuda. Eu sou meio difícil, eu sou meio tinhoso assim. Se o Senhor me der uma força agora, eu acho que eu consigo. Chama Ele, fala: Espírito Santo, toca aqui na minha cabeça. Tira de mim, Senhor, esses pensamentos ruins de me sabotar, de não conseguir avançar. Eu acho que nunca sou bom o suficiente, eu acho que nunca mereço. Eu sempre fico, Senhor, me fugindo de oportunidades. Eu sempre fico pelos cantos e dizendo: não, esse lugar é muito para mim, eu não posso. Mas Deus está dizendo: eu sei, filho, eu sei, mas eu escolhi para você, porque eu vejo isso em você. Oh, peça ao Espírito Santo para entrar na sua cabeça agora, para começar a pegar uma marreta mesmo e quebrar fortemente essa mentalidade. Não vos conformeis com esse mundo, não vos conformeis com os gigantes, não vos conformeis com os jebuseus, com os enaquins, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Comece a orar por você agora. Diga: Espírito Santo, me visita. Chame a visitação de Deus. Empresta a tua vida ao Espírito Santo agora, para que caia por terra toda a cadeia, todo o grilhão, todo o desafio, toda a mentalidade. E silencia as vozes da maioria. Pode ser tua mãe, pode ser teu pai, pode ser teu tio, pode ser teu amigo, pode ser tua esposa. Se está dizendo que não é promessa de Deus, diga: eu não quero mais ouvir, eu não quero mais ouvir, porque eu só vou ter uma voz que vai me conduzir. É a voz de Deus. Eu quero a voz de Deus, eu preciso da voz de Deus. É a voz de Deus. Se Deus disse para entrar, eu vou entrar. Eu não vou interpretar o que Deus diz, eu vou cumprir o que Deus diz. Eu vou cumprir, eu preciso. Eu não vou me ver pequeno, eu não vou me ver inútil. Eu declaro em nome de Jesus libertação sobre a tua cabeça agora. Eu declaro agora que existe uma terra para você entrar e conquistar, e virar da mão de Deus, virar do poder do Espírito. O Senhor te dará autoridade para conquistar em nome de Jesus. Silencia as vozes do teu interior, as vozes que estão falando na sua cabeça, as vozes que insistem em falar. Quais são elas? Quais são elas? Quais são essas vozes? Você é burro, você é pobre, você nunca vai parar de fumar, você nunca vai parar de beber, você não presta, seu temperamento é uma porcaria, você não é honesto, você não fala a verdade, você não pode entrar, vão acabar com você. Deus está dizendo: lembra de mim e entra, lembra de mim e vai, lembra de mim e vai. Ora baixandarai. Tira um tempo para você falar em mistérios com Deus. Empresta a tua boca para o Espírito Santo. Se você é batizado em outras línguas, o dom de línguas é para edificar a si mesmo. Dê liberdade ao Espírito Santo. Deus está fazendo algo lindo aqui. Se você se conectar nele, a palavra vai se materializar em você, a palavra vai se materializar na sua mente. Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar condução, Deus vai te dar direção, Deus vai te dar força, mas você tem que calar a voz deles. Você não pode deixar essa palavra de morte começar a tomar conta do teu ambiente, não. Vamos subir, vamos conquistar, vamos comprar essa casa assim, vamos abrir essa empresa assim,
Vamos restaurar nosso casamento, sim. Vamos ser curados, sim. Vou emagrecer, sim. Eu vou vencer essa doença, sim. Eu vou parar de fumar, sim. Eu vou parar de beber, sim. Eu vou ter uma vida em santidade, sim. Eu vou subir, eu vou conquistar. Por quê? Porque Deus me prometeu. Deus me prometeu. Se Deus me prometeu, é meu. Se Deus me prometeu, pode ter o que for, é meu. Eu não negocio o que Deus me prometeu. Espírito Santo de Deus, Espírito da promessa. Que bom que você chegou até o final desse sermão. Eu espero de verdade que Deus tenha falado com você e transformado algo no seu coração. Mas não é só ouvir, não. Agora é hora de colocar em prática tudo que você recebeu nesta pregação. Obrigado a todos que têm semeado nesse canal, falado do canal. Vocês são uma grande família. E além dos sermões, nós temos de segunda a sexta o Pense e Ore, todos os dias à meia-noite o Clamor da Madrugada e aos sábados a Devocional do Metanoia. Você é muito bem-vindo aqui e eu espero você no próximo sermão. Até lá! Comigo no livro de Êxodo, capítulo 15, verso 22, capítulo 15, do 20 ao 22. Êxodo, capítulo 15, verso 20 ao 22, o livro do Êxodo é o segundo livro da Bíblia que mostra e conta a história do povo hebreu, que depois de um tempo longo de escravidão no Egito, 400 anos, eles saem do Egito em direção à terra prometida, a terra de Canaã. E eu quero falar hoje sobre uma mulher que muitos quando pregam, né, ela teve seus momentos difíceis, mas para mim um exemplo de uma adoradora diferente. Quero falar um pouco sobre Miriam nesta manhã. Êxodo capítulo 15, verso 20 fala assim: Então Miriam, profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. Miriam lhes respondia, cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Depois, Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto, sem encontrar água. Curve a sua cabeça. Pai, te pedimos, fala conosco. Ajuda-nos a entender o que o Senhor deseja de nós. Trata-nos como teus filhos agora. Corrija-nos, exorte-nos, não só os que estão aqui, mas os que estão em casa. E nos dê a certeza de que há uma voz guiando os nossos passos. Em nome de Jesus cremos. Diga graças a Deus. Por mais que o texto que li a você mostre uma mulher com um tamborim, cantando num dos momentos mais épicos da história, que é a abertura do Mar Vermelho, esse texto não é sobre música. Esse texto é sobre uma mulher que sofreu muito, muito mesmo. Sofreu até mais do que Moisés. Mas ela não deixou a alma dela morrer. Esse talvez seja o grande desafio da nossa vida. Não deixar a gente morrer por dentro, sabe? Porque coisas que virão são inevitáveis. Perdas, batalhas, situações que você não gostaria nunca de viver. Jó disse uma vez que o que ele mais temia aconteceu com ele. E o que ele mais tinha receio também aconteceu. A gente nunca deve ter um fantasma assim na nossa vida que a gente pronuncia dizendo que isso nunca aconteça. Porque se isso acontecer, olha, nunca tenha isso. Você só tem que se preocupar e não deixar a sua alma morrer. A sua fé e a sua alma morrer. Esse tamborim que Miriam pega para bater nele e fazer música nele, na travessia do Mar Vermelho, ele não nasceu ali. Ele nasceu depois de décadas e décadas de escravidão. Esse testemunho de atravessar o Mar Vermelho não começou ali, mas começou lá no Egito, muito tempo antes, lá atrás.
Egito é a prova de que ela foi ferida por um momento ruim, e esse momento ruim não conseguiu matar tudo dentro dela. Eu já conheci pessoas que a cara é a mesma, mas elas não são as mesmas. Alguma coisa as atropelou, sabe? Não sei se você conhece alguém assim. Você olha e você fala, você não é mais a pessoa. Não há mais nada lá dentro. Os olhos não brilham, a pessoa não vive mais. Ela só sobrevive. Ela não consegue sorrir, ela fica até meio acanhada quando sorri, porque não está mais acostumado com isso. É um semblante fechado, é um semblante sério. Porque alguma coisa a atropelou. E foi isso que Deus mandou dizer a você, porque essa é a guerra de muita gente aqui. Você está morrendo por dentro. Ou você acha que o diabo só quer suas coisas? Você acha que o inimigo de sua alma só quer seus bens, seu emprego? Não. Ele quer roubar teu cântico. Ele quer roubar a expectativa de que um dia você vai cantar de novo. Isso é tão real, gente. Porque tudo que move um homem de Deus é a expectativa. Tudo. Se você perder uma expectativa de que algo vai acontecer, você perdeu tudo. É assim que eu tento enfrentar minhas lutas, sabe? É assim que eu tento enfrentar os momentos que não fazem sentido. Na minha cabeça eu tenho uma verdade. Deus tem uma surpresa reservada para mim. E alguma hora vai acontecer. Então eu tenho um tamborim guardado na mochila. Nem todo dia é dia para tocar tamborim, mas eu tenho que ter o tamborim na mochila. Eu não posso vendê-lo. Eu não posso alugá-lo. Porque se eu vender o tamborim, é porque morreu a minha expectativa. Tem gente aqui sentada que trabalha, mas não tem mais tamborim. Não tem expectativa nenhuma. A verdade é que Miriam nasce no Egito. Ela não nasce livre. Ela nasce escrava. Escravo não ouve música. Escravo ouve grito. Escravo não ouve elogio. Escravo ouve cobrança. Escravo não tem quem incentive ou quem invista nele. Escravo tem alguém que explore ele. Explore sua força de trabalho, explore seu corpo. É assim que o egípcio olhava para o hebreu, porque quando José chegou no Egito e se transformou governador, naquela época eram poucas famílias, sabe? Então os hebreus eram celebrados, mas a Bíblia diz que os faraós foram passando, José morreu, e aquela pequena família de José que estava dentro do Egito começou a ficar maior, e os faraós foram passando, e a memória deles também foi. E chegou no momento que o faraó que estava no trono olhou para aquele monte de hebreu que já estava vivendo no Egito e disse: se nós não escravizarmos esse povo vai se voltar contra nós, será maior do que nós, vamos escravizá-los. E não é só escravizar no aspecto de dizer vão trabalhar, não, vamos torturá-los. Eles vão construir pirâmides, eles vão carregar blocos de areia, eles vão trabalhar a sol, a pino. Mas o que eu acho maravilhoso é que Miriam, mesmo com uma vida tão difícil, em algum momento ela encontrou um tamborim e decidiu guardar um tamborim. Você não pode vender seu tamborim. Tamborins não nascem de ambientes perfeitos. Tamborins nascem de pessoas que se mantêm inteiras em ambientes que não são perfeitos. Você tem que se manter inteiro. É a sua obrigação. É a sua obrigação olhar no espelho e perceber o que está ruindo na sua vida e dizer: eu não posso me tornar uma pessoa pela metade, eu preciso ter o meu tamborim. Porque o Egito de cada dia você tem. O Egito é um sistema que se você bobear te escraviza. Daqui a pouco você está escravo de remédio, escravo da opinião alheia, escravo do futuro, escravo do dinheiro, escravo de uma paixão, está escravo de uma doença. O Egito está aí. Ele muda de cara, ele muda de bandeira, ele muda de geografia, mas Egito é Egito. É um sistema que não quer prender só você fisicamente.
Não são só grilhões nos pés, algemas nas mãos, mas Egito quer transformar um povo que tem promessa num povo cansado, num povo que tem um Deus verdadeiro, mas vivendo como se vivesse diante de um Deus fraco. Quer roubar a alegria, quer roubar a fé, o entusiasmo. Não, Ele não quer que você abandone a igreja, Ele quer que você abandone a expectativa. Ele não quer que você abandone a música, Ele quer que você abandone a fé no que canta. Ele não quer que você abandone a oração, mas Ele quer que você ore como alguém que repete sem saber o que está fazendo. Quantos e quantos pais nossos nós oramos e nem mais lembramos do que falamos? Repetimos porque mamãe nos ensinou a decorar quando éramos bem novos, e agora repetimos ele como se fosse uma reza. Não há vida, não há profundidade, não há nada. Mas o Espírito Santo manda eu te dizer: o Egito não conseguiu matar o que eu coloquei dentro de você, e esse culto vai resgatar você de novo. Você pode não se parecer com alguém que é vencedor, você pode não se parecer com o seu melhor momento, mas eu tenho uma palavra: o Egito não matou o que Deus colocou dentro de você. O Egito não destruiu o que Deus plantou em você. Não destruiu. Não destruiu. Algo aí dentro que Deus vai trazer para fora. E o que eu acho lindo em Miriam é porque ela nasce no Egito. Quando Moisés nasce, você lembra da história de Moisés? Havia um decreto de Faraó que todo menino hebreu que nascesse naquela temporada deveria ser morto. A mamãe de Moisés, a Joquebede, ela esconde o bebezinho durante 3 meses na sua casa. Soldados fazem rondas, e casas onde houvesse criança recém-nascida, de acordo com o decreto de Faraó, tinha que ser morta. Joquebede esconde Moisés por 3 meses, mas chega uma hora que Moisés cresce. É uma tensão, os soldados estão o tempo todo invadindo casas, saqueando crianças. Miriam é a irmã mais velha de Moisés. Ela deve ter em torno de uns 10 anos, 10 a 15 anos mais velha que Moisés. Mas quando Joquebede, mamãe de Moisés, pega ele, coloca ele num cesto de junco, e passa betume, e coloca ele entre a margem do rio, e deixa o menino ali. Quando a filha de Faraó vê que há um cestinho, e dentro daquele cestinho há uma criança, e a criança chorava, e choro de criança é irritante, mas quando há promessa de Deus, até o choro de uma criança irritante se torna sinfonia. A Bíblia diz que a filha de Faraó, ela não ficou irritada com o choro do bebê, ao contrário, aquele choro a envolveu, e ela teve carinho, afeto por aquela criança. Mas o mais incrível é que naquele momento, quando a filha de Faraó vê o cesto que Moisés estava, quem é a menina que estava olhando naquela cena? Era Miriam. Era Miriam que via a filha de Faraó olhar para o seu irmãozinho mais novo e ver nele compaixão. E a Bíblia diz que essa Miriam ousada, ela corre até a filha de Faraó. Veja, Miriam, filha de um escravo. A filha de Faraó, filha de um rei. Mas agora a filha de um escravo corre para a filha do rei e diz: ei, minha senhora, a senhora não gostaria que eu chamasse uma hebreia para amamentar esta criança que a senhora acabou de encontrar? Meu Deus, que ousadia! A filha de uma escrava falando de forma petulante, dando sugestões à filha de um rei. E a Bíblia diz que a filha de Faraó olha para a filha da escrava Miriam e diz: sim, eu gostaria de uma hebreia. E quem é que Miriam vai buscar? A mesma mamãe que foi com o coração em prantos à beira do rio Nilo deixar o filho. E agora Joquebede vem ao palácio para dar de mamar por seu próprio filho. E não só dar de mamar, como ser sustentada e cuidada. Mas muitas vezes a gente celebra o milagre e esquece quem é que Deus usou nesse dia. Deus usou Miriam. Foi Miriam a ponte entre Joquebede e a filha de Faraó. Foi Miriam, a jovem ousada, que foi buscar a sua própria mãe para amamentar o seu irmão Moisés. Foi Miriam. O tempo passou. Moisés completou 40 anos. E nesses 40 anos, Moisés vivia como filho de Faraó, príncipe do Egito. E Miriam como escrava. A família de Moisés não tinha privilégios no Egito. Moisés tinha, mas a família não. Só que com 40 anos, você sabe, Moisés comete um assassinato. Ele mata um egípcio, porque ele vê um egípcio batendo num hebreu. Ele mata o egípcio, esconde o corpo,
Mas um dia depois, os mesmos hebreus olham para ele e dizem, quando há uma discussão, dizem: ei, você vai brigar com a gente de novo e vai matar a gente como matou o egípcio de ontem? E Moisés foge. Moisés talvez fosse a esperança da família de Moisés. Moisés talvez fosse a esperança do povo, dizendo: nós temos um nosso lá no palácio, nós temos um nosso vivendo na alta realeza. E talvez se um dia ele chegar a ser um faraó, ou talvez se um dia ele chegar a ser um grande monarca, talvez ele nos liberte. Mas com 40 anos Moisés foge para o deserto. E ele não fica um dia no deserto, 2 dias. Sabe quantos anos ele fica no deserto? 40 anos. São 40 anos. Porque quando a sarça arde e Deus fala com Moisés lá no deserto para ele voltar para libertar o povo, Moisés já tinha 80 anos de idade. O que eu estou dizendo para você é que do dia que Moisés fugiu para o deserto até o dia que ele voltou para libertar o povo, sendo usado por Deus, passaram-se 40 longos anos. E nesses 40 longos anos, Miriam viveu no Egito como escrava. Viveu como Egito, dizendo: talvez a chance que nós tínhamos de sermos livres morreu com o meu irmão fugindo para o deserto. Quem é de nós que vai ter tanta força como Moisés, aquele que morava no palácio, que vivia entre a realeza? Décadas se passaram, Moisés no deserto, cada dia a promessa mais distante, porque quem é que poderá nos defender? Somos escravos, morrendo como escravos, tudo parece atrasado, mas Miriam guarda o tamborim. Existe uma razão para guardar o tamborim, porque isso aqui mexe comigo, sabe? Porque tamborim é ato profético. Tamborim não é sobre o que acontece agora. Tamborim é sobre o que vai acontecer amanhã. Tamborim não é sobre o que meus ouvidos ouvem. Tamborim não é sobre o que o braço sente, se arrepia ou não. Tamborim é sobre eu creio que Deus ainda vai fazer alguma coisa. Eu creio que Deus ainda pode fazer alguma coisa. A lógica diz: está tudo piorando, porque meu irmão está na corte, mas agora meu irmão é um fugitivo, e era a única chance que tínhamos. Mas tem coisas que você não pode abandonar enquanto espera. Deus manda dizer para você: você não pode abandonar o tamborim enquanto espera. Você não pode abandonar o tamborim porque algumas coisas aparentemente pioraram. Você não pode abandonar o tamborim porque você teve uma derrota temporária. Derrotas temporárias fazem parte da vida de homens de Deus. Derrotas temporárias, Davi teve derrotas temporárias, Moisés teve derrotas temporárias, Abraão teve derrotas temporárias. Nenhuma derrota temporária matou aquilo que Deus prometeu a esses homens. Derrotas temporárias existem para amadurecer a nossa fé, para nos trazer para o eixo de novo. E eu quero declarar em nome de Jesus, isso traz no meu coração uma euforia enorme. Eu acredito que Deus faz alguma coisa sempre. Eu acredito que Deus tem coisas incríveis para fazer. Levanta suas mãos para cá. Não abandona a tua oração porque algumas coisas estão piorando. Não abandona a tua sensibilidade espiritual porque algumas notícias estão chegando. Não abandona a presença de Deus porque você não consegue ver com os olhos claramente o que vai acontecer. Não abandona, porque se você conseguir manter o seu tamborim, você conseguirá manter a sua expectativa. E onde há expectativa há milagre. Onde há expectativa há mover de Deus. Onde há expectativa o diabo cai de joelhos. Satanás vai cair de joelhos. Você vai para casa com expectativa hoje. Você vai voltar para casa com frio na barriga hoje. Deus vai fazer alguma coisa. Você vai olhar para um lugar onde nada pode acontecer e dizer: o meu tamborim eu não vendo, a minha fé eu não vendo, eu não vendo, eu não vendo, eu não negocio. Você não tem noção de quantas pessoas queriam ter aquilo que Deus deu a você. Não venda isso. Você não tem noção de quantas pessoas te criticam, e não é porque elas te odeiam, é porque elas te invejam, porque sabe que quando você está no prumo, o que flui de você é nobre, o que flui de você é especial, o que flui de você é diferente. Você não sabe quantas pessoas o diabo tem usado para apagar o teu brilho. Não venda o tamborim, vai acontecer. Não venda o tamborim. Não venda o tamborim. Quem perde o tamborim perde a expectativa. Não venda o tamborim do glória que você tem. Não venda o tamborim da fidelidade a Deus que você tem. Não venda o tamborim: pastor, meu jeito de orar é assim, mas eu estou tão abatido que eu estou mudando. Não mude. Não mude sua fidelidade a Deus. Não mude seu servir. Não mude sua alegria. Não mude seu sorriso. Não mude seu humor. Não mude seu caráter. Não mude sua personalidade. Não murche. Não murche. Você não pode murchar. Nem todo dia eu vou ter a habilidade de bater no tamborim, mas deixa ele guardado.
deixa ele guardado, não aposenta ele. E talvez alguém aqui esteja exatamente assim, mas Deus manda te dizer: você não perdeu tudo. Você só perdeu a vontade, mas não perdeu tudo. E eu vou devolver o que você perdeu. Você não perdeu tudo. Porque tempos de espera são terríveis, mas o Espírito manda eu gritar aqui dentro: pegue o tamborim de volta. Pegue o tamborim de volta. Não é sobre você saber como eu vou fazer, é sobre você ter uma expectativa que alguma coisa vai acontecer. Pegue o tamborim de volta. 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 O mesmo Deus que não deixou Moisés afogar é o mesmo Deus que cuida de você. Clima pesado, clima tenso. Deus usa Moisés com 80 anos. Da boca de Moisés 10 pragas são liberadas no Egito. A 10ª praga é a morte dos primogênitos. Quando o faraó, que tinha um coração endurecido pelo próprio Deus, vê o seu filho morto, ele cai no chão. Ele diz para o povo hebreu: vão embora, eu não quero vocês aqui. Deus teve que tocar no lugar que faraó mais amava, porque o coração daquele homem estava disposto a escravizar aquele povo para sempre. E quando ele liberta o povo hebreu para sair do Egito, o próprio Deus vai de volta ao coração de faraó e endurece de novo. Aí você diz: eu não entendo. Você não tem que entender, você só tem que caminhar. Deus tem suas formas de gerar testemunho. Deus tem suas formas de, logo depois de um grande avivamento, gerar uma grande batalha. Isso não tem a ver com você, tem a ver com o nome dele. Tem a ver com o quanto ele quer ser glorificado naquilo que ele está fazendo na sua vida. Então, logo depois de um grande contrato que você assina, você pode ter um grande cliente que vai embora, e está tudo bem. Logo depois de um grande nascimento na sua família, pode ter um grande falecimento. Logo depois de um grande bem que você comprou, pode ter um outro bem que alguém levou embora. Deus um dia liberta o povo através da boca de faraó, e no outro dia faz faraó perseguir o povo que ele mesmo libertou. E não é seu papel entender o que Deus está fazendo. O seu papel é: porque clamas a mim, diga ao povo que vá, diga ao povo que marche. É marchar com o tamborim na cintura, é marchar quando o faraó diz vai, e é marchar quando você ouve o barulho de cascos de cavalo correndo em sua direção, babando ódio, dizendo: eu vou acabar com você. Você não precisa conduzir o próximo capítulo do livro, você só precisa caminhar em direção àquilo que Deus vai fazer. Você não precisa escrever o próximo capítulo, porque quem vai escrever é o Senhor. É o Senhor. E agora eles estão no momento único. Eles estão na frente de um mar. Eu já estive no Egito. Não é um marzinho. Mar Vermelho é um mar gigantesco. São quilômetros de travessia. Não são 20 metros. São quilômetros. São águas profundas. Mar Vermelho se chama vermelho porque quando o sol bate sobre suas margens, os recifes de corais que lá estão deixam toda a superfície do mar vermelha. É um baita do mar para que milhões de pessoas atravessem. E agora eles estão de frente a um mar que não dá para atravessar a nado, não dá para atravessar boiando. Existem mulheres, crianças, e atrás deles sobe uma nuvem de areia. O chão treme. 600 carros de ferro correm galopando em alto ritmo atrás de um povo que não tem uma espada, não tem um escudo, não tem uma lança, só tem trapos, porque a vida inteira foram escravos. A vida inteira foram escravos, não tinham nada, escravos. Um povo que nunca soube o que é lutar, nunca soube o que é manejar uma arma. E atrás deles vem Faraó com 600 carros de ferro, com homens treinados desde a sua juventude para matar sem dó, que iriam passar por cima deles. Israel entra em pressão, porque na frente tem água e atrás tem assassinos. Pressão. Mas em Êxodo 14 algo poderoso acontece. Em Êxodo 14, 21 diz que então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar retroceder e tornou em terra seca. Agora escute:
A gente só presta atenção até essa parte. Mas como é que o mar se abriu? Aqui vem o desafio. A Bíblia diz que com um vento forte, leste, que soprou toda, fala comigo, toda aquela noite, as águas se dividiram. A gente acha que Moisés tocou no mar e foi um negócio assim, tuf. Não, não foi. Moisés tocou no mar e de repente um vento começou a soprar, que já soprava à noite. Não foi algo que aconteceu assim, tuf, a água abriu. Não, foi um processo gradual. O vento soprava do lado leste e as águas foram se separando. A força do vento era tão densa que o mar vermelho, o mar profundo, o mar intransponível, o mar que nem o melhor nadador naquela época conseguiria atravessar, ele vai se abrindo, porque existem milagres que Deus não faz em um segundo só. Existem milagres que Deus vai construindo enquanto você tem capacidade de permanecer com o tamborim na cintura. Meu querido, quando você vê Faraó correndo atrás de você, salve-se quem puder. Você deixa algumas coisas que você chama de fútil para trás. O que um tamborim me importa agora? Eu construo outro, jogo o tamborim. O importante é ter velocidade para correr, para nadar. Mas quem tem expectativa não chama tamborim de fútil. Quem tem expectativa não chama glória a Deus de fútil. Quem tem expectativa não chama louvor de fútil. Quem tem expectativa não tira do Spotify a adoração porque é fútil. Hoje é dia de dizer para você, Deus tem algo para fazer, mas cadê a sua expectativa? Pegue o seu tamborim. É o pior momento, é o pior dia do hospital, é o pior dia lá em casa, é o pior dia de notícia, é o pior dia no WhatsApp, é o pior dia de perseguição. Mas fé não é sobre o que acontecerá amanhã, fé é sobre o que acontece agora. Pega o tamborim agora. Fé é entender, vai abrir ou não vai. Aleluia. A Bíblia diz, e isso fala muito comigo, sabe? Fala muito comigo sobre a nossa capacidade de acreditar que Deus está abrindo, que tem um vento soprando a noite toda, que ainda não é o suficiente para todo o povo atravessar, mas esse vento vai continuar soprando e o mar vai abrir por completo. Isso é algo que nutre o meu coração quando o desânimo bate, quando a vontade de fazer conta, de pensar em estatística, quando a gente ouve a opinião dos outros e a gente vê um vento dizendo, tá acontecendo, mas ainda não abriu tudo. Mas eu sei, eu não vou vender meu tamborim, eu não posso vender meu tamborim. E a Bíblia diz que o mesmo mar, que era um lugar de medo, você conhece a história, ele abriu. E ele não só abriu, como ele virou sepultura para tudo aquilo que perseguia o povo de Deus. Nunca mais na história o Egito foi relevante. Depois deste dia, nunca mais o Egito foi uma nação relevante. O Mar Vermelho colocou o antes e o depois na nação do Egito. Você nunca mais vai ouvir sobre um faraó grande, sobre algo poderoso. O reino de Deus teve outros inimigos, outras nações, mas o Egito nunca mais. Porque se você guardar o tamborim e não fugir de onde Deus quer que você esteja, mesmo que nada pareça fazer sentido, e você dizer, eu tenho uma expectativa, é isso que Deus espera de você. Não é dinheiro. Deus não espera que você seja inteligente. Deus não espera que você saiba como fazer. Mas você não pode vender o tamborim. Você não pode morrer por dentro. Você não pode se tornar um monstro. Você não pode se tornar, é a função sua. Paulo olha para Timóteo e fala assim, ei Timóteo, mantenha acesa a chama do dom que há em você. O que Paulo está dizendo? É sua responsabilidade manter sua paixão por Deus acesa. Não venha dizer que é culpa do pastor, que é culpa do irmão, que é culpa da igreja. Cadê seu tamborim, Timóteo? Cadê? Cadê seu tamborim? Cadê? O ódio dos homens pode matar seu tamborim? A perseguição das pessoas podem matar seu tamborim? As perdas financeiras? Cadê seu tamborim, Lírio? Cadê seu tamborim? Encerre os ciclos hoje que estão matando o seu tamborim. Enfie a mão na bolsa e pegue ele de volta, porque aquele que começou não terminou. Deus manda dizer, eu não terminei.
Se você se manter fiel a mim, o mesmo lugar que te darei milagre, sepultarei seus algozes, sepultarei demônios, sepultarei doenças, sepultarei crises. Faraó serão sepultados, guerreiros que te tentaram matar serão sepultados, a mentalidade do escravo será sepultada, o trauma antigo vai ser sepultado, a vergonha, o medo, a dependência emocional, a culpa. Tem guerras que não vão atravessar esse mar com você, tem guerras que serão sepultadas pelo caminho que Deus te honrou. A Bíblia diz que eles atravessam o Mar Vermelho, Miriam com o tamborim na mão. A Bíblia diz no versículo 20 e 21 que então, de Êxodo 15, que então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou o tamborim. Miriam tinha mais de 90 anos aqui. Ela tinha mais de 90 anos. Ela não era uma jovem. Mais de 90 anos. Ela lembra do dia que ela viu o seu irmão ser agraciado com o favor da filha de Faraó. Ela lembra do dia que ela contou para sua mamãe: mãe, que foi, minha filha? Acharam o corpo do Moisés? Não, mãe, a senhora vai lá dar mamar para ele. A senhora vai lá cuidar do seu filho. Ela lembra do dia que o seu irmão, que talvez era a esperança, tem que sair fugido, porque ele matou um homem e agora ele é um procurado da justiça. E foi uma espera que durou 40 longos anos. Mas essa mulher não largou o tamborim. No capítulo 15, quando eles atravessam, a Bíblia diz que Moisés tem um cântico. Moisés canta. É tão lindo o cântico de Moisés, depois você pode ler na sua casa. Moisés começa a cantar quando ele atravessa, quando ele vê todo aquele povo saindo das águas, com terra seca. Porque quando o mar se abre, até a lama tem que obedecer. Porque não diz que era chão úmido, não daria tempo para secar o chão do mar que está sobre água. Mas a Bíblia não pode mentir. Eles atravessaram em terra seca. Seca. Algum aspirador, alguma coisa do céu chegou ali, ó, e limpou todo o leito do mar. Moisés canta. Ele canta. E quando Moisés termina de cantar, quem canta agora é Miriam. E ela vai cantar lá no versículo 21. Ela canta basicamente a mesma canção de Moisés. Ela repete, porque Moisés canta de um jeito diferente. Moisés canta porque o mar se abriu. Moisés canta porque o povo venceu o Egito, as pragas. E ela canta basicamente a mesma coisa. Coloca para mim aí Êxodo 15, 21. E o que ela canta? Leia comigo no 3. 1, 2, 3. Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o carro, o cavalo e o cavaleiro. Vamos ler de novo? Esse é o cântico de Miriam. 1, 2, 3. Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Ela repete a mesma canção do irmão. Ela não está preocupada com performance. Ela não está preocupada em cantar a música inédita. Ela sabe a diferença, que entre os cânticos é quase a mesma coisa. Só que Moisés canta como um líder que viu o mar abrir, mas Miriam canta como uma mulher que sobreviveu à escravidão. Uma mulher que sobreviveu a uma escravidão que não a matou por dentro. E você vai voltar a cantar, porque a escravidão não vai te matar por dentro. A traição não vai te matar por dentro. Seus inimigos não vão te matar por dentro. As tragédias da vida não vão te matar por dentro. Não vão te matar por dentro. Nenhum golpe financeiro vai te matar por dentro. Deus te trouxe aqui para te resgatar nesta manhã. Deus te trouxe aqui para fazer. Vai pegar o tamborim de volta. Vai pegar o tamborim de volta. Não vai morrer. Quando ela canta, ela está dizendo: cantem ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Ela está lembrando do Nilo que não matou Moisés.
Ela está lembrando do Nilo que não matou o seu irmão. Ela está lembrando do chicote. Ela está lembrando do tijolo de areia. Ela está lembrando da humilhação. Ela está lembrando do que é trabalhar e não receber R$1. Ela está lembrando do que é a ingratidão. Ela está lembrando do que é o desprezo. Ela está lembrando do que é não ter casa, do que é não ter família estruturada. Ela está lembrando do que é não ter oportunidade na vida. Ela está lembrando do que é querer e não poder. Mas ela está lembrando também que o mesmo Deus que começou lá no escravo, lá no Egito, é o mesmo Deus que está fazendo sinais e prodígios para ela agora. Ela dança do jeito dela. Não é uma orquestra, é um tamborim. Não é uma sinfonia, é um tamborim. É uma velhinha de 90 anos que está dizendo: eu quase morri, mas agora eu adoro. Eu quase quebrei, mas agora eu adoro. Eu quase morri, mas agora eu vou dançar. Não é sobre performance. É uma velhinha de 90 anos que não está preocupada se alguém está criticando a intensidade dela. Aí eu não gosto como você ora, então senta lá para trás, que eu não vou mudar meu jeito de adorar porque você não gosta. Não. Olha, meu irmão, quando você lembra o quanto lutou para permanecer vivo, você não fica preocupado com quem olha para a tua intensidade. Quando você lembra o Egito que enfrentou, você não está nem aí se alguém está fazendo cara feia. Quando você lembra a noite que você sobreviveu, quando você lembra o inferno emocional que você aguentou, quando você lembra o frio daquela cela, quando você lembra a dureza daquele chicote nas costas, quando você lembra o que era gente rindo da tua cara e você não podia nem se defender, quando você lembra o que é ingratidão das pessoas, e agora você vê um mar se abrindo, Deus fazendo uma passarela de honra para você, e gente babando querendo te matar, sendo engolida. Você não está nem aí com a hora do Brasil. Tu quer bater no pandeiro e dizer: carros e cavalos no leito do rio, grande é o Senhor que me sustentou até aqui. Mas sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que a velhinha da Miriam bate no pandeiro, e a minha Bíblia diz que as outras mulheres começaram a olhar para ela e começaram a ir atrás. Era tipo um trenzinho, era tipo uma carreta furacão da Miriam. Era a carreta furacão da Miriam. Ela indo embora com o pandeirinho na mão, e as outras irmãzinhas atrás. Sabe por quê? Porque quem sobreviveu ao inferno e não largou o pandeiro, quando ela acende, quem está perto também acende. Quando dança, quem está perto também dança. Se você sobreviver ao inferno e não largar o pandeiro, a tua casa será tomada por uma alegria nunca antes vista. Se você sobreviver ao inferno e não largar o pandeiro, quem trabalha com você também vai se levantar. Quem pega ônibus com você também vai se levantar. Quem pega metrô com você também vai se levantar. Quando você começa a tocar o pandeiro, quem olha para você diz: eu não vou morrer também, eu vou dançar também, eu vou glorificar também. Aí começa a pegar fogo na igreja, aí começa a pegar fogo em São Paulo, aí começa a pegar fogo no Brasil, porque é Miriam na frente e as outras atrás. Não é um monte de gente dizendo ai, ui, é um monte de gente dizendo glória, 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 glória. Não venda seu pandeiro, não venda. O Espírito Santo manda eu gritar aqui desse altar. Tem pessoas esperando você voltar a cantar, para que elas voltem a acreditar. Tem gente esperando você voltar a pegar o pandeiro, para voltar a acreditar. Pastor, mas e elas? Você é mais forte do que elas. Ei, Miriam, você já viu coisas que elas não viram? Ei, Miriam, você já conectou com pessoas que elas não conectaram? Ei, Miriam, você já teve autoridade para falar com filha de Faraó? Quantas pessoas na sua casa podem voltar a acreditar em Deus se você recuperar seu pandeiro? Quantos desviados? Quantas pessoas desviadas do caminho do Senhor podem voltar a chorar na presença de Deus quando observarem você com o seu pandeiro fazendo festa? Nós temos muitas coisas que a gente pode olhar e dizer não estão boas. Eu tenho uma lista de coisas que eu sei que não estão boas, e você tem as suas, mas até aqui o Senhor nos sustentou, e eu não vou perder meu pandeiro, eu não vou perder meu tamborim. Só que tem um detalhe:
A Bíblia diz, aqui eu encerro, que logo depois que eles atravessaram o mar e Miriam tocou o pandeiro, eles andaram 3 dias no deserto. E presta atenção, Deus não dá ponto sem nó. Fica comigo que aqui eu encerro. Naquele dia, tocar o pandeiro foi maravilhoso, porque era o grito entalado na garganta. Eram 90 anos esperando a liberdade. Só que logo depois de atravessarem o mar aberto e verem o mar se fechar, engolindo todos os carros do Egito, que até hoje historiadores encontram vestígios de carros de ferro. Quando você vai ao Museu do Egito, você encontra lá no Museu do Egito carros de ferro recuperados do leito do Mar Vermelho. Não é uma história fictícia, aconteceu, é ciência, é fato. Só que logo depois desse grande dia, a Bíblia diz, no mesmo versículo, que eles andaram 3 dias no deserto, sem encontrar água. E eu tenho certeza que foi Deus que permitiu andar 3 dias sem encontrar água. Num versículo, a gente dança porque o mar abriu. No outro dia, a gente tem sede, porque Deus queria ensinar algo para eles. Deus queria ensinar que Tamborim não é só para dia de mar aberto. Tamborim também é dia que a gente tem que sobreviver num deserto sem água. Tamborim não é só dia quando eu vejo meus inimigos se afogando. Tamborim também é dia de dizer: a boca está seca, a perna está bamba, mas hoje é um belo dia também para tocar o meu tamborim. Tamborim não é só dia de vitória, tamborim também é dia de derrota. Todos os dias, porque qualquer um adora quando o mar abre, mas quem é maduro continua adorando, mesmo quando o deserto começa, e mesmo quando não há água aparente, porque o Deus do mar aberto também é o Deus de quando não há água, e Ele dará um jeito de me sustentar. A palavra final é do Senhor. Então não espere o mar abrir, pegue seu tamborim hoje mesmo. Você pode se colocar em pé nesse instante. Coloque-se em pé. Eu olho para você e pergunto: depois de tudo que você viveu, você ainda consegue cantar? Ou você morreu por dentro? Eu já conversei com muitas pessoas, já fiz muitos gabinetes ao longo da minha vida. E uma das coisas mais tristes de conversar com alguém é quando você tenta convencer alguém que não morreu. A pessoa tem tanta certeza que ela não pode mais ser quem ela era um dia. Há uma força tão grande na maldade, há uma força tão grande na mentira, que essa pessoa diz: eu morri por dentro. E ela fala com toda a verdade. E talvez essa palavra seja para você aqui. Deus está dizendo: eu reconheço os machucados, a escravidão, mas não terminou, filho. Não terminou. Você perdeu coisas, mas não perdeu tudo. O inferno te desgastou, mas mantenha o tamborim aí. Mantenha. Eu me lembro de fases da minha vida, lá no comecinho da igreja, que pelo amor de Deus, se não fosse tocar o tamborim, eu não aguentaria. Eu não aguentaria. Como é difícil. Vocês acham que uma igreja grande é difícil de administrar? Não faz ideia do que é administrar uma igreja pequena. Uma igreja pequena é muito difícil. Eu diria para você que é mais difícil administrar uma igreja de 100 pessoas do que uma igreja de 6, 7 mil, 8 mil pessoas. Porque para você se perder é muito fácil. As pessoas, elas olham para você e elas acham que todo mundo sabe. E eu me lembro muitas vezes do que me sustentou em pé e minha família foi o tamborim. Foi dizer: eu não vou reclamar, eu vou tocar o tamborim. Eu não vou chorar, eu vou tocar o tamborim. E o Espírito manda eu dizer para você que está aqui: pegue de volta o tamborim. Pegue de volta a sua fé. Pegue de volta a presença, a expectativa, porque ainda vai ter celebração depois desse processo, diz o Senhor. No mesmo dia que Miriam chorou naquele Nilo, foi num dia que ela viu a aliança de Deus. E no mesmo dia que ela viu o Mar Vermelho fechado, foi o mesmo dia que Deus abriu. O mesmo Deus que te sustentou até aqui não vai abandonar você agora. Feche os seus olhos. Recupere o seu tamborim. Pastor, o que é meu tamborim? É a sua alegria em Deus, é a sua fé, é a presença do Espírito Santo, é a vontade de ser livre nele. Tire seu tamborim
E se você vendeu o seu tamborim, recupere, vai atrás dele agora. Não deixe nenhum demônio tocar o seu tamborim. Esse tamborim é do Senhor, é santo. Essas mãos aí são mãos para aplaudir ao Senhor. Essa boca aí é boca para tocar adoração ao nome do Senhor. Essa cabeça aí é para ter pensamentos de paz e não de mal. Esses ouvidos aí é para ouvir o céu. Esse corpo aí é para ser templo do Espírito Santo. Comece a glorificar o nome do Senhor com o seu tamborim. Comece a glorificar o nome do Senhor. E quem te viu chorando vai te ver cantando. E quem te viu sofrendo vai te ver cantando. E quem te viu prostrado vai te ver cantando. E quem te viu lamentando vai te ver cantando. E quem te viu em posição fetal vai te ver cantando. E quem te viu na sarjeta vai te ver cantando. Cantando, cantando. É a mesma Miriam, 90 anos por